pra mim é a cena mais emocionante de longe desse filme inteiro. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando do filme de Demon Slayer, Castelo Infinito, que saiu aí inclusive nos cinemas brasileiros. Deu toda uma confusão, porque o filme anterior, do trem, a faixa etária era 16 anos. Nesse, eles trocaram a faixa etária para 18 anos de idade. Inclusive, quem tem 17 e 16 também pode assistir, mas precisa de um documento assinado pelos pais ou responsáveis, ou ser acompanhado de um. O ponto é que gerou estranheza. O que tem nesse filme que é mais pesado que aquele do trem? Também tinha um bando de gore, sangue pra tudo que é lado. Tem uma cena realmente no final que é acima daquelas cenas do trem. Eu vou falar disso no final do vídeo, na parte com spoiler. A primeira metade desse vídeo eu vou dar uma geral do que eu achei sem spoilers. E aí quando chegar na parte que eu quero comentar cenas específicas, eu vou avisar antes, aí sai do vídeo. Quem não quiser spoilers, aí eu comento inclusive essa cena, que eu acho que pode ter elevado aí a faixa de idade. É uma cena mais pesadinha. Nada absurdo, no entanto. Então é meio esquisito eles pegarem uma animação só por ter gore mais pesado e botarem pra 18 anos pra cima. Ficaram até zoando que Invocação do Mal, que tem muito mais chance de dar pesadelo ou problema pra quem for assistir, tá com 16 anos de limite. Enquanto esse aqui tá sendo tratado como se fosse um filme live action, ultra pesado e realista. Quando não é bem essa a ideia, né? Mas vamos ao que interessa. O filme é bom? Olha, eu achei muito bom. Só que eu não acho ele necessariamente melhor do que o filme anterior do trem. Ele tá fazendo uma bilheteria enorme, tá quebrando recorde atrás de recorde. Por que isso? Olha, porque você é muito fã de Demon Slayer lá no Japão. Igual o filme do trem também quebrou recorde pra caramba. E virou a maior bilheteria do Japão lá de todos os tempos. Então esse aqui tá indo pelo mesmo caminho, porque eu diria que é o mesmo nível. Inclusive, pra quem vê a animação, não é tão superior à animação, não. Quer dizer, depende do episódio da animação pra TV. Por exemplo, aquele último episódio lá na temporada de treino que teve. Foi um episódio sensacional, o nível era absurdo lá. Então esperem um filme que é basicamente naquele mesmo nível, que é o ápice, basicamente, lá que teve em termos de episódio da última temporada. Então é muito bem feito, mas você não vai ver nada de diferente lá do que você já viu nos melhores episódios. E óbvio, esperem um bando de melhorias do material original. Quem já conhece, leu e tem expectativa nas lutas, eles acrescentaram um bando de extras, as finalizações, que são geralmente 2 quadrinhos, uma página. Eles transformaram num espetáculo visual de vários segundos, então isso aí eles já faziam na série de TV. E continuam fazendo aqui. Por isso que eu falei que não tem tanta diferença assim para os melhores episódios da série de TV. Eu tô avisando isso porque tem gente com umas expectativas meio malucas de que vai ser superior à série de TV. Não, é no nível dos melhores episódios dela. E bom, tem 3 clímax nesse filme. Isso aí é um negócio muito curioso. A maioria dos filmes, mesmo quando são baseados em um mangá, são realmente uma continuação da série de TV, teve outros casos, eles costumam ter um formato que funciona muito bem como um filme padrão. Ou seja, tem um pouquinho de ação no começo, aí depois tem um mid-clímax e depois tem um clímax que é o mais impactante no final. Aqui, você não foge tanto assim disso, só que o clímax do começo e o clímax do meio são seguidos um do outro. Na verdade, não é o começo. São os 2 clímax do começo, um seguido do outro. Os 2 são relativamente rápidos, embora, comparado ao mangá, eles são até muito maiores, porque no mangá era coisa de 2 capítulos, cada um deles. Na animação, os 2 viraram um episódio inteiro em equivalência. Então tem muito mais impacto, obviamente. As cenas finais, as finalizações, tem umas melhorias insanas. Eu fui lá comparar depois pra ver como é que era no mangá. E olha, é absurda a diferença. Mas isso acontece em quase todo o clímax que tem em Demon Slayer. O filme só seguiu essa vertente aí que eles já vinham fazendo há muito tempo. E embora não tenha nada a ver com os combates que são os grandes chamarizes do filme, os passeios de câmera pelo Castelo Infinito eu achei sensacionais. Sempre que eles estão, casou caindo lá, aquelas quedas infinitas, que não tem no mangá, inclusive, as quedas são muito menores. Mas eles fazem porque cinematograficamente fica bonito. Você fica olhando lá, aqueles castelos girando e eles voando, é legal pra caramba. Inclusive as lutas, eles se aproveitam disso, os caras ficam voando de uma parte ou outra do castelo e tal, enquanto geralmente, no material original, eles ficam numa sala, um negócio lá, um ambiente mais fechado. Porque é mais difícil até, e a autora teria que ficar desenhando aqueles castelos pra tudo que é lado, aquela bagunça. Em termos de anime, é muito mais fácil de fazer aquilo, de ficar bonito e legal. Pra ela só ficaria um caos ter que ficar desenhando aquele negócio sem parar. Mas ficou muito legal. Tem várias dessas cenas que se aproveitam daquele castelo mudando sem parar, se autocriando. Cara, é sensacional. Tem um bando de cenas disso. Quase toda transição de luta ou algo parecido tem um negócio desse. Mas de qualquer forma, o que eu achei mais curioso é estar assistindo um filme que tem 3 clímax, um atrás do outro. E um deles que é o maior de todos, que inclusive é do personagem que o pessoal mais liga e é o mais desenvolvido com certeza. O final dele é o mais diferentão. Já a luta dos outros 2, que é a luta da Shinobu contra o Douma, que é basicamente um psicopata muito carismático, é como eu defino ele, é difícil odiar ele. A luta dele é muito impactante. E a Shinobu, caramba, ela rala lá e faz um negócio sensacional no final.
Não tem nada de mal na cena do mangá, mas a cena na animação ficou um negócio... Nossa, é sensacional. O outro clímax, que é em seguida desse, é a luta do Zenitsu contra o ex-colega dele, que se tornou também uma das lutas superiores, um dos bosses a serem enfrentados. É o mais fraco de todos, vale dizer. Mas a luta é meio... Eu esperava mais. Essa aí me decepcionou um pouco. Não é ruim, longe disso, também tem várias melhorias. No original é mais rápido ainda a luta, é The Flash. Bom, os dois são muito rápidos, então faz sentido. De qualquer forma, o ponto é que não vou com expectativas que vão fazer as lutas tão longas quanto aquelas animações que alguns fãs fizeram. Esse que é o problema que eu acho. É que alguns fãs fizeram umas lutas muito legais baseadas nessa parte, se inspiraram ali e criaram umas sequências sensacionais. E aí você foi esperando um negócio que fosse tão longo quanto aquilo. Caso uma finalização, um golpe muito legal lá. E a finalização aqui foi incrementada, com certeza. Eles sempre incrementam as lutas, isso é normal. Mas comparado àquela versão feita por fã, que ficou viralizando na internet, ficou bem menor. Eu, digamos que criei uma expectativa maior devido àquilo, porque, vamos olhar isso, pessoal da Ufotable, vamos se inspirar aqui e fazer um negócio um pouco maior aqui para ser um negócio também não tão rápido. Mas não. Ficou incrementado, mas... a finalização, aquele golpe de impacto, ficou um pouco aquém do que eu esperava. Mas foi a minha opinião. Comentem de vocês também, que viram já o filme, caso vocês acharam a mesma coisa. Vocês esperavam mais da luta do Zenitsu e acharam meio, só isso? Foi a sensação que eu tive aí, quando ela acabou. Mas ela é rápida no original também. O ponto é que você fica sempre com a expectativa que o anime vai engrandecer a um ponto que, caso fique emocionante pra caramba, impactante pra caramba, e acabou não ficando tão impactante pessoalmente pra mim, essa parte aí. Mas uma coisa que me chamou atenção positivamente foi ver o Zenitsu sério uma luta inteira. Caramba, a impressão sobre ele seria completamente diferente se ele fosse assim, a animação toda. Eu acho que teria muito mais gente que ia gostar dele. Porque as opiniões sobre ele são bastante divididas atualmente. Tem gente que odeia o personagem, que acha bobo pra caramba, e tem gente que gosta porque acha divertido. Mas se ele fosse sério, badass, como ele foi nessa luta aí, nossa, aí eu acho que ele seria adorado pela maioria das pessoas. Mas foi a minha impressão, pelo menos. Eu, particularmente, gostei bem mais dele nesse modelo sério. E aí vem a luta do Akaza. Essa é a melhor de todas e é a mais longa. É que eles dão mais tempo, mais desenvolvimento. E o Akaza como personagem é de longe mais interessante. Eles, inclusive, estão conscientes disso e deram um tempasso pro flashback dele. O flashback dele dura o equivalente a 1,5 episódio. É muito tempo. Você fica na história dele. Enquanto no original era um capítulo, que eu me lembro, lá era bem curtinho. Então, cara, o que eles fazem de expansão é um negócio sensacional, mas ajuda você a criar mais empatia com o personagem. E ele é realmente um Lua superior feito pra isso, pra você não ter ódio dele como você tem de alguns outros. Embora esse em particular aí, é meio difícil odiar ele, porque ele é carismático pra caramba naquele lance dele de psicopata feliz. Embora seja minha impressão, talvez tenha outras pessoas que realmente odeiam ele. Mas o Akaza não, eu acho que não tem ninguém que vai odiar o Akaza. E isso torna mais interessante até a luta. Não é só você torcendo pro herói matar o vilão. É um negócio mais complicado que isso. Porque o vilão não é totalmente um vilão. Ele fez coisas horríveis, óbvio, durante a vida, mas tem um lado humano nele também que eles exploram e ficou muito legal. A luta em si tem vários momentos impactantes, é uma luta dupla, porque tá o Tanjirina e o Hashira da Água lutando contra esse cara ao mesmo tempo. Então é uma luta bem caótica, mas muito legal o combate. Só ficou devendo nele, eu diria, que aquele clímax de finalização impactante não chega a ter exatamente isso. Tem um momento de maior impacto, com uma mudança lá, não vou entrar em detalhes aqui, eu vou comentar disso da parte com spoilers, mas tem um momento um pouco maior. Só que o que mais chama atenção é a parte do flashback desse cara. Quando conta a história dele e tal, e tem um momento tão emocionante. Eu diria que o final pega mais pela emoção do que pela empolgação. Eu vou falar que momento é esse, que eu achei muito emocionante na parte com spoilers, mas eu acabei dessa forma. Olha, em termos de ação, de momentos de impacto, teve alguns da Shinobu. O protagonista teve uma cena dele lá também, que eu vou destacar mais à frente, na parte com spoilers, mas o que mais me chamou a atenção nesse filme foi a parte bonita que teve ali no final. Como a luta terminou, alguns talvez achem até meio anticlimático. Principalmente se você estiver esperando uma luta com um final mega empolgante, ao estilo aí do final da segunda temporada, por exemplo. Inclusive, é a minha luta favorita. É a luta aí com o Hashira do Som. Ótimo filme, mas não é melhor, na minha opinião pelo menos, que aquele filme do trem.
Eu diria que é no mesmo nível. E tem cenas tanto impactantes em termos de ação, quanto cenas muito emocionantes. O que esse ganha é a quantidade de cenas de impacto, já que ele é muito maior do que o filme lá do trem. E esse é um negócio que me chamou a atenção, porque tem 2 horas e meia de filme. O que eu achei que eles iam fazer é o seguinte: eles iam pegar essas duas lutas, do Zenitsu e da Shinobu, e fazer um filme de 1 hora e pouquinho. Um filme curto até. E aí ia ter essas lutas. Depois, pra luta do Akaza, ia ser um outro filme separado. Por quê? Pra farmar mais dinheiro, basicamente. Então eu fui nesse negócio, tá, a produtora vai querer farmar o máximo possível, ela vai dividir esse negócio, esticar o máximo que puder. E aí quando anunciaram 3 filmes, 3 filmes? Pra acabar, vão ter que botar muito material. E eles gostam de incrementar, eles teriam que incrementar menos. Não, incrementaram bastante, só que fizeram 2 horas e meia de filme. É muito raro uma animação com 2 horas e meia. Por causa de animes do Japão e tal, eles geralmente não chegam a tudo isso. Então tá aí a explicação. Fizeram maior o negócio para poder caber tudo que eles queriam colocar. E colocar o bando de extra que eles gostam de colocar também, como sempre. Vale dizer que eles adaptaram aí do capítulo 139 até o capítulo 157. O próximo filme vai ter que ter um tamanho parecido com esse, talvez até um pouquinho maior, ou botar menos extras, tem 2 opções. E o último filme vai ser com mais capítulos, aí vai ser uns 20 e tantos capítulos para eles adaptarem. Mas sim, vai realmente acabar a história nessa trilogia, que era um negócio que eu tava meio desconfiado se iam mesmo fazer isso. Porque eles poderiam farmar mais dinheiro fazendo 4 filmes, 5 filmes, dava, dependendo do tanto de extra que eles adicionassem. Acabou sendo uma surpresa pra mim a empresa não se mostrar tão gananciosa quanto eu e muita gente também esperava. Em suma, se você gostou do filme do trem, com certeza vale a pena assistir esse filme também. Até porque é o final da série. Um dia eles vão pegar, dividir todos esses 3 filmes em episódios, vão botar alguns extrazinhos a mais ainda talvez, e vai virar uma série de TV, pra eles farmarem um pouco mais de dinheiro. Mas até esse momento chegar, vai demorar muitos anos ainda. Então quem gosta muito da série, sim, eu recomendo assistir os filmes. Seja no cinema, que é uma experiência interessante, já que tem cenas realmente muito chamativas, ou então espera sair no streaming em algum momento do ano que vem. E bom, agora a parte com spoilers. Eu vou usar trechos do mangá porque a animação não dá, só quando sair em streaming em algum momento. A Shinobu, honestamente, aquela morte dela, eu pensei que eu ia odiar mais esse personagem, mas eu não consegui odiar ele. Meu Deus do céu, ele é aquele psicopata muito carismático. Até quando ele matou ela, eu fiquei meio, putz, que droga, eu não consigo odiar esse cara. Talvez eu não tenha ficado com raiva dele porque eu não ligava tanto pra Shinobu, é uma possibilidade. Comentem aí vocês também, o que vocês acharam da morte dela? Deu raiva em vocês? Não? Comentem aí. Mas eu acho positivo a autora continuar matando personagens, já que não dá aquela sensação de segurança, que vai ter aquela luta e tal, quase até a morte, mas não vai morrer ninguém no fim das contas, dos mocinhos. Não. Em Demon Slayer você nunca tem essa certeza. Essa foi uma grande vantagem, inclusive, daquele filme lá, do trem. A morte do Rengoku deixou você muito tenso pra segunda temporada. Eu, por exemplo, adoro aquele Hashira do som. E aí eu ficava o tempo inteiro tenso lá se ele iria morrer ou não no final. Olha, ele ficou por pouco, mas felizmente sobreviveu. Eu não teria essa tensão toda nem perto disso se a autora não tivesse coragem de matar personagens relevantes. Então é um aspecto que muita gente reclama que ela mata o personagem demais, mas eu acho particularmente positivo. Não é como se ela matasse todos os personagens, ela só mata uma quantidade alto bastante pra você sempre ficar na dúvida se o personagem vai morrer ou não na luta. Já o adversário do Zenitsu é o ruim do ruim do ruim. Então podiam até ter aproveitado, dado um pouquinho mais de tempo de tela pra ele, pra você aproveitar melhor quando ele morre. É tudo muito rápido, aí ele morre assim, você nem pode curtir o momento, é um negócio meio... Tá, né? Mas eu achei que ia fazer um negócio superior ali. Inclusive, a cena mais legal é tão curta que eles colocaram ela nesse trailer de 30 segundos, que saiu recentemente. A cena dele carregando o golpe é basicamente isso. É a parte mais legal que tem da luta aí do Zenitsu. E aí depois ele corta a cabeça do cara e acabou. Tem inclusive várias cenas de animação com Zenitsu dentro da série de TV que eu achei superiores a essa finalização aí que ele fez com esse demônio. Então, não ficou ruim, mas bem aquém realmente do que eu esperava, e eu pensei que ia dar uma emoção maior realmente à morte desse personagem, já que ele era bem ruim mesmo, mas acabou que não deu aquele sentimento, nossa, que foda e tal, era um negócio assim que eu esperava. Mas óbvio, se comparado ao mangá, tá muito superior à animação, já que no mangá ele basicamente só olha pra cima e aí vem esse quadro. Acabou, só isso, esses 2 quadros aí, o golpe. No anime colocaram toda essa parte dele carregando o golpe que dá uma emoçãozinha a mais. Eu só achei que seria maior ainda, ele sairia quicando pelo prédio lá, teria uma lutinha entre os dois um pouco maior antes dele finalizar. Mas não, foi basicamente só essa parte dele carregando o golpe que botaram a mais. Já a parte do Akaza, cara, que luta gigantesca! E o que eu achei curioso aqui, tinha uma crítica que muita gente fazia o mangá nessa parte, que era semelhante à crítica que tinha no episódio 19. Mas o episódio 19 não é o mais chamativo da primeira temporada.
Visualmente ele é muito legal, a parte da luta, a emoção, é tudo muito legal. Mas a parte da escrita não é elegante você pegar e jogar do absoluto nada um flashback pro protagonista que vai destravar uma habilidade nova que nunca tinha feito menção antes pra ele, entendeu? Parece um negócio que a autora jogou ali do nada pra resolver a situação. E ela não tinha pensado antes. Se você botar as dicas antes, fica parecendo que o autor tava pensando naquilo desde o começo. Ah, aquela cena lá que eu não tinha entendido. Naquele momento você não teve esse sentimento já, com várias histórias. Tinha uma cena específica que você não entendeu direito naquele momento, ou, no caso, por que teve aquele negócio lá, é o foreshadow, ou seja, aquilo lá tá remetendo a um negócio que vai acontecer no futuro e vai explicar melhor aquilo e aquela cena ali vai fazer sentido. Então, vários autores colocam isso. E dá aquela impressão bacana de que, nossa, ele pensou nessa história detalhe a detalhe, desde o começo, aquilo lá que aconteceu 30 capítulos, 100 capítulos depois, ele tinha pensado desde esse capítulo 2 aqui da história, então dá essa sensação bacana. Aqui não tem, Demon Slayer geralmente não tem essa sensação, porque chega em uns momentos e eles têm uns flashbacks lá que resolvem a situação, dão um poder novo, uma habilidade nova do nada, destravam, e nunca teve um foreshadow, isso uma dica nada. E esse é um negócio que muita gente reclamava e achava que o anime iria corrigir. Ia botar um foreshadow no arco de treinamento sobre isso. Alguma dica e tal. E aí o protagonista vai e lembra de novo de um flashback do pai dele, que destrava uma nova habilidade pra ele lá, e ele consegue cortar a cabeça do Akaza com essa habilidade. Se ele já tivesse treinado algo parecido com isso, não conseguia executar perfeitamente, mas já tinha uma menção a isso naquele arco de treinamento, soaria bem mais natural ele conseguindo executar nessa parte, porque ele basicamente só lembrou do que o pai dele disse e conseguiu executar, sem treinamento nenhum. Então fica meio estranho isso. Inclusive, um dos membros sempre me fala que eu assisto Demon Slayer errado. É pra eu desligar o cérebro e aproveitar as cenas bonitas, não ficar pensando sobre o que acontece ali. Eu acho um pouco exagerado. Tem coisas realmente que a autora faz que são bem interessantes. Mas tem outras que eu acho que sim, poderia ter sido elaborado melhor. Então, a cena em si seria o clímax, eu diria, da luta contra o Akaza. Tem várias cenas bem legais, mas essa seria o clímax. Ele até ganha habilidade desviada, habilidades maiores do Akaza e tal. E é emocionante, tem impacto, mas não tem tanto impacto quanto aquele episódio 19. E outras lutas que tiveram mais impacto, finalização realmente. Até porque a luta acabou ali, mas não acabou. É uma luta um tanto quanto estranha do Akaza, porque ele cortou a cabeça do Akaza. E aí a gente vai para uns 30 minutos de flashback do passado do Akaza. Pra quê? Pra você criar empatia com o personagem. Você vai ver que ele não era uma pessoa ruim no passado, tinha os seus problemas, com certeza, mas só queria ajudar o pai doente. Depois foi adotado por um cara, e aí ficou lá cuidando da filha dele, porque ele se apaixonou, aí ia casar com ela, e aí deu tudo ruim. Morreu todo mundo e ele acabou virando um demônio. O modo como contam isso realmente passa bastante emoção e humaniza o personagem. Você via que ele tinha algo bom de verdade. E ele não lembrava disso. Isso é uma parte interessante. Ele perdeu as memórias dele. Então essa parte que humanizava ele, eu acho que se ele lembrasse, ele nem teria se transformado em um demônio, ou no caso, matado um bando de gente depois que virou um demônio, ele perdeu. Ele só reganhou lá graças ao protagonista, que lembrava ele do mestre dele. Mas explica a motivação dele de querer ficar mais forte, enfrentar adversários mais fortes. Você notava que ele não era totalmente mal quando ele queria transformar os outros em demônio. Pra ficarem mais fortes também e tal. Ele não tinha esse negócio, quero matar todo mundo. Não. Ele matava gente pra ficar mais forte. Óbvio que não é louvável, mas ele não tinha animosidade, ódio, ou no caso fazer por maldade as coisas. Esse que era o ponto aqui. Ele só queria ficar mais forte, era um cara obcecado por luta. E ali explicou, só que ele só lembrava isso. Ele lembrava que ele queria ficar mais forte, pra proteger os entes queridos dele. Mas ele já perdeu eles, então não adiantava nada ficar mais forte. Só que ele não lembrava dessa parte que ele já perdeu eles, ele só lembrava, ficou só no subconsciente dele, que ele tinha que ficar mais forte. Então, interessante. Quando ele lembrou disso, aí mudou o personagem, que teria ganho a luta. Essa que é a parte interessante do Akaza. Ele teria ganho a luta contra o protagonista e o outro Hashira juntos da água, sozinho, depois perdeu a cabeça, porque a cabeça dele ia voltar. Ele era tão forte que até cortar a cabeça não resolvia pra ele. E o protagonista, depois de usar essas novas habilidades, o que acontece? Ele desmaia. E aconteceu a mesma coisa aqui. Ele tava fraco pra caramba, não conseguiria fazer nada, então o Akaza poderia ter matado os dois moleza. Ele perdeu porque ele quis, inclusive ele se autodestrói. Essa que é a parte mais curiosa, porque ele ficava se regenerando sem parar de tão forte que ele era. Eu acho que é a cena mais inesperada que quem não conhece o mangá vai presenciar ali. Porque ele prepara o super golpe dele, parece que deu ruim total, e aí ele aplica o super golpe dele nele mesmo. Porque ele quer morrer, depois que ele lembrou do passado dele e tal, ele não quer continuar naquela vida. Inclusive, eu acho que foi essa cena que deu problema. E elevou a taxa de idade aí para 18 anos. Porque fica aparecendo os ossos dele, os órgãos dentro, ele fica bem mutilado. E eles não pouparam no gore, não. Eles nunca pouparam, na verdade, nessa série.
Então, mesmo sendo animação, eles consideraram pesado demais aquela cena. As outras cenas, fora essa, que teria pesado, seria o Akaza no passado, indo lá se vingar pela morte da garota que ele gostava e do mestre dele. E aí ele vai lá no outro dojo que envenenou a água dos dois lá, e aí mata todo mundo, aí é mó carnificina, arranca pescoço e tal. Então, essa parte pode ter ajudado, mas eu acho que visualmente a parte com mais gore pesado é que o Akaza se automutila com o super golpe dele. E aí, mesmo assim, ele não morre. Ele tá se regenerando, ele tá revoltado, que ele só quer morrer e tal. E ele só morre quando ele fica em paz com ele mesmo lá. É muito bonita a cena dele abraçando a garota que ele gostava, como se fosse o espírito dela, na verdade. E aí ele se transforma de volta em um humano na cena. Cara, essa cena e a trilha sonora por trás, pra mim é a cena mais emocionante de longe desse filme inteiro. Mas é meio anticlimático, porque você sempre espera que no final de uma luta vai ter aquele clímax super marcante, aquela cena de ação, nossa! E não chega a ter isso aqui. O protagonista usando a nova habilidade dele é legal, mas não tem um impacto tão grande assim visualmente. Só é bom. O que mais impactou mesmo acabou sendo a cena emocionante, que gastaram um flashback de 30 minutos aí da casa. Mas o personagem é bem legal, com certeza. É mole de entender, porque muita gente gostava, principalmente dessa lua superior. E sobre a polêmica de botar nesse filme aí pra maior de idade, achei super exagerado. 14 anos pra mim estaria de bom tamanho ou no máximo 16 anos. De qualquer forma, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desse filme, quem assistiu ele já. E quem não assistiu, recomendo. Seja lá se vocês assistirem agora no cinema ou em algum momento quando sair um streaming. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal que não é inscrito ainda. Quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras aí toda semana. Já tem mais de 1000 vídeos exclusivos aí de membros. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus. Você tem acesso a mim o dia inteiro. E uma comunidade muito legal de membros, que você pode bater papo, tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.